Olá, amigos, seguidores do canal Cisne Sudamérica, buenos dias, como estão a todos? Hoje dia sábado, 7 de fevereiro de 2026, um bonito dia para todos, que todos tenham um dia muito tranquilo e bueno, tá bem? Vamos iniciar com os cisnes que se passaram ayer em final de la noite, que houve em Argentina. O primeiro que passou em Argentina, houve três seguidos, três réplicas em Argentina. O primeiro foi a 3.1 na escala Richter, solamente a 10 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 10:06 da noite de ayer, que houve um seguido em Argentina, 3.12 na escala Richter, também a 10 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra, às 10:21 da noite. Em la madrugada, o terceiro seguido em Argentina se passou a 3.1 em la escala Richter, a 1:29 de la madrugada, a 243 quilômetros de profundidade. Este foi mais lejos, tá bem? Depois houve um em Chile, 3.12 na escala Richter, a 41 quilômetros de profundidade. Este se passou às 11:44 da noite de ayer, tá bem? Depois houve um novamente em Argentina, 3.1 na escala Richter, às 11:56 da noite, a 95 quilômetros de profundidade, considerado cerca da Terra também. Depois houve um em Colômbia, 3.12 na escala Richter, às 12:31 da madrugada, tá bem? Colômbia, 3.12 na escala Richter, 12:31 da madrugada, a 139 quilômetros de profundidade, tá bem? Este foi lejos da Terra. Depois houve um em Chile, 3.5 na escala Richter, às 5:26 da manhã, a 108 quilômetros de profundidade, tá bem? Depois houve um em Argentina novamente, 3.5 na escala Richter, às 7:12 da manhã de hoje, a 117 quilômetros de profundidade. Depois a Chile novamente, 3.0 na escala Richter, às 7:35 da manhã de hoje, a 104 quilômetros de profundidade. Tá bem? Lejos da Terra. Depois houve um em Equador, 5.0 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros da Terra, às 6:05 da manhã. Este sismo de Equador é sentido Equador movido, sentido muito, pois foi cerca da Terra, 10 quilômetros de profundidade apenas e 5 quilômetros de la escala Richter, tá bem? Alerta Equador. Depois houve um em Peru, 4.4 na escala Richter, às 7:37 da manhã, a 130 quilômetros de profundidade, lejos da Terra. Equador, novamente Equador, 4.6, sentiu novamente Equador, também solamente a 10 quilômetros de profundidade. Esse já foi a horas 12:52 de la tarde, início de la tarde, Equador 4.6, temblou novamente, pois foi 10 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra, tá bem? Depois houve um em Colômbia, 3.1 na escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, às 8:46 da manhã. Depois houve mais dois seguidos para finalizar o vídeo de hoje. A Argentina 3.1 seguido, depois a 104 quilômetros de profundidade, lejos da Terra, às 10:57 da manhã de hoje. E finalizando a Argentina 3.12 na escala Richter, solamente a 10 quilômetros de profundidade, às 11:05 da manhã de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Então, o que mais chamou a atenção foi Equador, 5.0 na escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade, que se passou às 6:05 da manhã de hoje.
tá bem? Muita atenção, Sudamérica, pois houve uno também, ayer em final de dia em Indonésia, de 5.9 em la escala Richter, tá bem? Indonésia 5.9, então os sismos estão quedando mais fortes e vamos seguindo, acompanhando e mirando todos os dias, tá bem? Inscreva-se no canal, deixe o like, não se olvide do like sempre para ajudar o canal para seguirmos nosso trabalho, para informações a todos de Sudamérica, tá bem? Envie também para seus amigos, vizinhos, familiares, tá bem? E seus grupos de WhatsApp. Tá bem, amigos seguidores? Em la noite regressamos com mais informações a todos. Tenham todos um ótimo sábado e cuide-se e saludo a todos hasta tarde, até o final da noite de hoje. Regressamos com um novo vídeo, tá bem? Tchau, tchau. Hasta luego a todos. Tchau, tchau.